Seria melhor que um cachorro. Do lado contrário estavam a falta de liberdade, discussão, perda de tempo e menos dinheiro para os livros. O casamento venceu, apesar das consequências. I should never know French, or see the continent, or go to America, or go up in a balloon. Never mind, my boy. Cheer up. There's many a happy slave. Ele se casou com sua prima, Emma Wedgwood, porque, como escreveu, ela era um anjo e tinha dinheiro. Eles mudaram para uma pequena fazenda a 32 quilômetros de Londres e viveram na casa Down pelo resto de suas vidas. Tiveram 10 filhos, mas só 7 sobreviveram até a maioridade. A tristeza pela morte de sua filha Anne, de 10 anos, trouxe um amargo fim à fé que ele ainda tinha no cristianismo. Todos os dias, Darwin andava pelo seu jardim tentando dar sentido às coisas que ele vira na viagem no Beagle. Ele escrevia 3 horas todo dia, embora fosse doente na maior parte de sua vida adulta, aparentemente pelo esforço da ideia que ele secretamente estava desenvolvendo. He saw more and more things that didn't fit in with the thesis that all species are constant. And when the species are not constant, that means that they're changing, they're evolving. That means that he had to come to the conclusion of evolution. So he pointed to the enormous power of selective breeding of cattle and plants and pigeons that humans have exerted and bred things like Pekingese dogs and pouter pigeons and cabbages that we eat, cauliflowers and so on, all starting from very different ancestors. O que Darwin chamou de seleção artificial contínua no novo mercado, o Centro Mundial de Cavalos de Corrida da Inglaterra. 300 anos atrás, essa criação não existia. Criadores ingleses cruzaram pequenos garanhões árabes com éguas inglesas. Então, e agora, o puro sangue é o cavalo mais rápido do mundo. Econômicos, estéticos, amantes do esporte. São tantas as pressões que dirigem a evolução das espécies no curral. Mas que força existia antes por trás da seleção natural? O que estava acontecendo no mundo real dos repolhos e dos manda-chuvas? Well, he really made 2 quite independent claims. One was the belief that all existing organisms, animals, plants, the lot, are all descended from some one or a few very, very simple organisms by just the natural process of descent, the ordinary process of biological reproduction. That's, if you like, the fact of evolution. And then the second thing he said was a mechanism, a process which would bring it about, which was his idea of natural selection. The survivors were naturally selected in the way that individuals in the barnyard were selected for what the breeder wanted in his stock. And Darwin went on to develop that original idea for 20 years after October 1838, when it occurred to him, and finally it became the centerpiece of his book, The Origin of Species. Nutrida pelos raios de sol e cavernas ancestrais, a vida orgânica começou embaixo d'água. Daqui, sem pais, por um nascimento espontâneo, cresceu o primeiro marco da Terra animada. Essa aclamação à evolução foi escrita pelo velho Erasmus Darwin, mais ou menos uma década antes de Charles nascer. A ideia que as criaturas evoluem veio primeiro dos antigos gregos, mas foi explorado no começo de 1800. Um naturalista francês, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monod, Chevalier de Lamarck, publicou uma obra propondo que todas as formas de vida originaram de um simples organismo. Ele observou que a variedade de vida era o resultado das espécies reagindo ao seu ambiente.
Para explicar isso, Lamarck sugeriu as características adquiridas por um dos pais. Por exemplo, músculos bem desenvolvidos poderiam ser passados para os descendentes. A única coisa dessa teoria é que era errada. Sabemos agora que a genética controla os traços passados dos pais aos filhos, não o que os pais fizeram durante suas vidas. Darwin fez seus caminhos ao menos tentando entender o porquê da evolução. Esses eram os 3 elementos em sua teoria. Primeiro, no acaso da mistura da hereditariedade, cada indivíduo nasce um pouco diferente dos outros. Most animals, most plants, and indeed even many bacteria have sexual processes whereby genes from 2 different parental lineages come together in a single descendant. So it's the uniting of inventions made in different lineages into a single descendant that seems to be the great thing that sex does for you. O segundo elemento é a crueldade na natureza. Em breve nascerão mais indivíduos do que o mundo pode suportar. Existe uma luta pela sobrevivência. Algumas das diferenças herdadas acopladas a uma mutação dará ao organismo uma vantagem na luta para permanecer vivo. Se uma plumagem mais brilhante é mais atraente para o sexo oposto, o mais vistoso dos pássaros terá mais fêmeas e os machos terão no futuro penas mais bonitas. A natureza seleciona as melhores formas de vida adaptada ao meio ambiente para viver e reproduzir. Em 1942, a teoria darwiniana da seleção natural estava essencialmente completa. Ele escreveu um opúsculo e 2 anos mais tarde o expandiu num ensaio de 230 páginas a ser publicado no dia de sua morte. Ele viu como o poder anglicano poderia caçar, humilhar e até prender aqueles que negavam Deus. Darwin foi muito cauteloso na publicação, mas muito ambicioso e orgulhoso para ter sua ideia morrendo com ele. Por 15 anos, ele coletou e colecionou um banco de dados, dando apoio à sua seleção natural no seu estúdio na Casa Down. Ele escreveu artigos e livros científicos, mas manteve secreto o seu trabalho mais especulativo. After that, he was persuaded by his friend Lyell to sit down now and start working up this book on species that he had been planning so long. Que choque quando abriu a correspondência um dia em 1958. Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista coletor de espécies da Malásia, enviou a ele um artigo pedindo para rever a ideia que tinha tido. Darwin read this essay. He was thunderstruck because it was his own theory of natural selection, as he himself said. Darwin rapidamente escreveu um resumo do seu trabalho e mandou os 2 papéis para serem lidos por cientistas e naturalistas na prestigiosa sociedade Linnean. Agora que Darwin era uma figura pública, seu medo de censura o assustou quando ele tentava concluir o trabalho mais importante da sua vida para a publicação. Well, those 18 months were murder for Darwin. Darwin was still afraid of persecution. After months and months of struggling, Darwin finally finished the last proof. He went all the way up to the farthest verge of civilization on the North Yorkshire moors, and there Darwin was miserable. He didn't have his wife and his kids with him to begin with. He tripped and his ankles swelled up huge so he could hardly walk. He had a fiery rash on his face. He developed boils. He said it was like living in hell. And what was he doing when he was there? He was writing letters to accompany pre-publication copies of The Origin of Species, to go out to all of the naturalists, the geologists, the old Anglican clergymen whose respect he had cultivated for so many years. And his letters were peppered with phrases like, "You will not approve of your old student. You will abhor what I've written. You will fulminate anathemas. You will long to crucify me alive." A primeira impressão foi esgotada no dia da publicação. Darwin ficou surpreso em ouvir que as cópias tinham sido agarradas pelos comutadores na estação de Waterloo. A imprensa viu o intento de Darwin em diminuir a evolução do homem em sua longa barba branca, que se transformou rapidamente num ícone nos magazines.
Dos conservadores religiosos veio o esperado ataque de que o livro era de um ateísmo absurdo. Da comunidade científica veio um autoelogio e algo equivalente a "por que eu não pensei nisso?". Em 30 de junho de 1860, a controvérsia veio à tona no debate diante da Associação Britânica de Ciência Avançada. O bispo Samuel Wilberforce atacou o ponto de vista darwiniano. O biólogo T.H. Huxley apoiou a seleção natural. Em frente a 700 pessoas amontoadas numa lotada biblioteca, o bispo perguntou a Huxley se ele era descendente de um macaco por parte de seu avô ou avó. Huxley sussurrou ao amigo: "O senhor entregou ele em minhas mãos." E levantando-se disse à assistência que ele preferiria ter um gorila como avô do que um homem que introduziu o ridículo numa reunião científica. Os argumentos sobre a origem das espécies estão ainda persistindo, dos púlpitos das igrejas a seminários em escolas graduadas como este que James Moore ensinou em Harvard. It's an ape book, isn't it? The people at the time saw monkeys running through the pages, or apes. I mean, I don't think he had any sense that he could write a book like this and not be writing about human beings. I think he was canny in terms of not addressing it directly to his descent of man. But I think this is absolutely about the central sort of the National Enquirer headline that his contemporary readers would be coming at this about is, okay, what does this say about us and God? Is that a correct reading of Darwin? Is there a correct reading of any text? There's no other 19th century work of biology to which contemporary biologists, scientists working today, would go back in order to see whether they could learn something new. In the history of biology, it's difficult to conceive of a greater book than The Origin of Species. It fundamentally, and I believe permanently, changed our view of nature. Vivemos num mundo de princípios darwinianos. Precisamos nova vacina para a gripe todo ano. Pesticida para insetos resistentes está devastando plantações. Cólera, malária e tuberculose estão voltando. O vírus da AIDS muda tão rapidamente que as drogas pararam de agir. Encourage the evolution of resistance to the very antibiotics we want to use. It's extremely irresponsible, careless and stupid of us. And if, well, let's put it like this, if all doctors learnt some evolution theory when they were in college, it might have saved a great many deaths. Se sua visão é boa, você sabe onde olhar. Você pode observar os princípios darwinianos em ação. Na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Colômbia, bandejas infestadas de cultura bacteriana são usadas para estudar como os organismos mudam. Uma vez que a bactéria se estabeleceu e procriou-se, pequenas doses de antibióticos são introduzidas. O círculo em torno de cada dose é uma zona mortal. Maior o círculo, maior número de bactérias têm sido mortas, mais efetiva é a droga. Mas milhões de bactérias individuais numa colônia, uma pequena fração será resistente à droga. Quando as demais morrem, os sobreviventes tomam o lugar. Virtually all staphylococci in the world in 1941 were susceptible to penicillin. By 1944, although very little penicillin had been used in a hospital, what had happened is 25% had become resistant. By 47, when one started to use penicillin extensively in hospitals to treat pneumococcal pneumonia, to treat severe infections, what had happened, we were up to 75% resistance. Those organisms now would not be killed by penicillin. Assim sendo, as descobertas foram aclamadas somente por alguns anos como as drogas miraculosas, não se tornando a panaceia permanente que pensávamos que fosse. É por isso que as doenças que tínhamos vencido, como a malária e tuberculose, estão voltando apesar dos esforços em combatê-las. The case of malaria, which is also becoming a very serious disease again, it's partly that the malarial parasite has changed. It's also, of course, that malaria is transmitted by mosquitoes, and the mosquitoes have changed. I mean, we used to be able to kill the mosquitoes with insecticide, and now we can't. So it's both the mosquito and the malaria are changing. We're creating trouble for ourselves. I mean, if you go into my greenhouse, you'll find there are whitefly in there. Now, you cannot kill those whitefly with any insecticide that you can buy from the garden shop down the road.
Though 20 years ago you would have been able to. Those whitefly have evolved a resistance to insecticide. O que vemos nos microscópios e nas manchetes é a natural seleção do